Olá, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é super diferente. Eu não vou aparecer, tá? Eu convidei uma amiga minha para ser maquiada e gravar para vocês, então eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se gostarem, eu pretendo fazer mais vídeos assim, tá? Então não esqueçam de avaliar esse vídeo e me contar o que é que vocês acharam aqui nos comentários, tá bom? Então, eu espero muito que vocês gostem do resultado da make e vamos começar! Eu gosto de começar a maquiagem sempre pelas sobrancelhas. Eu vou corrigir com esse Duo da Contenho Grama. Eu sempre faço uns traços não muito certos, porque eu gosto depois de vir corrigindo tudo que tá errado, tudo que tá pra fora e tudo mais. Eu me sinto mais segura fazendo assim. Então eu venho com o cotonete depois, e aí eu corrijo tudo que eu tô vendo que não tá certo. Com o cotonete e um demaquilantezinho. E aí depois eu venho com o corretivo. Nessa parte do vídeo ela já tá com um olho pronto, porque eu achei melhor adiantar para o vídeo não ficar tão longo. Então, continuando, eu pego o corretivo e faço o desenho da sobrancelha bonitinho. Aproveito e passo na pálpebra, que é para fixar a sombra que a gente vai colocar depois. E aí, com a ajuda de um pincel, vou desenhando. E além de aplicar o corretivo na parte de baixo, eu aplico também o corretivo na parte de cima, que é para o desenho ficar ainda mais bonito, ainda mais certinho. E para esfumar tudo isso, eu uso uma esponjinha, que é para não ficar nenhuma linha do pincel, não ficar nada marcado, porque senão, se o corretivo ficar marcado, a sombra que você vai colocar por cima também vai ficar marcada. E aí a gente vai usar apenas duas sombras nessa maquiagem. Essa sombra marrom eu vou aplicar do côncavo para cima. Eu começo aplicando com esse pincel mais gordinho, depois eu vou trocar o pincel para eu conseguir esfumar a borda dessa sombra melhor. Vocês vão ver que eu vou trocar de pincel, que é para eu poder esfumar a borda melhor. Então, a gente tá ali, ó, vai esfumando a borda sem fim. O principal aí agora é você esfumar a borda da maquiagem. Porque você esfumando a borda, você vai deixar como se tivesse uma coisa sumindo, assim, subindo e vai sumindo, sabe? Fica um esfumado bonito. Então, quanto mais você esfumar, melhor. Não precisa ter pressa. Daí eu gosto também de usar uma sombra mais clara para ajudar nesse esfumado. A sombra mais clara auxilia na bordazinha, que às vezes fica realmente difícil para você esfumar. Agora eu vou pegar essa sombra vinho e aplicar apenas na pálpebra móvel. Eu primeiro vou aplicando, porque essa sombra é muito pigmentada, ela é muito forte, então eu vou com todo cuidado só aplicando. E aí depois eu pego o pincel e esfumo a borda da sombra vinho, pego outro pincel e aí eu vou fazer a junção da sombra vinho com uma sombra marrom. Aí, eu já peguei outro pincel e vou fazendo essa junção, tentando fazer as duas assim ficarem entre si. Gosto de deixar a sombra marcada, então eu limpo com cotonete ali na borda. E aí, eu vou pegar essa sombra mais clara e vou aplicar no canto interno dos olhos. Eu gosto do canto interno dos olhos mais claro, porque dá a impressão de um olhar mais aberto. Não fica um olho muito fechado, muito escuro, sabe? Então eu gosto disso. Agora é o terror das maquiagens, hein? Não, gente, não é o terror das maquiagens. O delineado, basta você ter prática. Eu não comecei, tipo, o primeiro delineado que eu fiz foi maravilhoso. Não. E até hoje eu erro bastante. Então o negócio é você praticar muito até você chegar em um delineado satisfatório, sabe? Então pratica, amiga. Depois do delineado, eu vou iluminar abaixo da sobrancelha. Eu vou usar uma sombra cintilante, mas eu não vou carregar o pincel, não precisa ser muito carregado. A gente dá batidinhas ali abaixo da sobrancelha e depois dá uma ensumadinha ali para não ficar uma linha certinha marcada, porque não precisa estar nada marcado. Vamos para a pele, depois eu volto para o olho. Eu vou aplicar esse hidratante para deixar a pele dela mais hidratada, né? Óbvio. Esse é da Nivea, ele é muito bom, eu recomendo. E toda maquiagem, gente, antes de você fazer a pele, é importante que você faça uma boa higienização. Eu higienizei a pele dela antes. E depois você aplica um hidratante para deixar a pele mais macia, mais bonita para receber a maquiagem. E agora eu vou aplicar um primer. Esse é da L'Oreal. Eu adoro esse primer, super recomendo. E daí eu aplico, ele é muito bom para peles oleosas, tá, gente? Ela tem a pele oleosa e
a pele dela segurou bastante a base, justamente porque o primer ele tem essa função. Então eu aplico ele com a esponjinha. Em mim, assim, às vezes eu aplico até com a mão, mas eu acho legal, sim, como eu tô maquiando ela, aplicar com a esponjinha, fica melhor. Agora, antes da base, eu vou sim aplicar um corretivo. Esse é o da Ruby Rose, a cor dele é L2. Eu aplico ali na região das olheiras, tá? Porque eu quero nessa região eu quero uma cobertura maior. Então eu aplico ele antes da base, tá? Aplico ele e vou dando batidinhas com a esponja, que é para esfumar, para depois a gente vir com a base. Então a gente vai esfumando tudinho com a esponja, dando batidinhas sem segredo. E aí sim a gente vem com a base. Eu vou usar essa da Tracta, que se eu não me engano a cor dela é a 03. Caso eu esteja enganada, eu corrijo aí na tela. Daí eu estava procurando a esponja. Achei. Eu pego a base e vou aplicando sem segredo, dando batidinhas no rosto com a esponja de leve, tá? E caso vocês queiram, eu posso fazer uma resenha da base da Tracta, tá bom? E aí eu vou aplicando. Eu não gravei essa parte toda porque para aplicar base eu demoro um pouco mais, então eu preferi cortar essa parte. E aí depois da base, vamos ver. Eu venho novamente com o corretivo. Isso mesmo. E dessa vez eu não aplico muito. Vocês podem perceber que eu aplico bem pouquinho, que é mesmo para fazer a iluminação. Esse é o da Ruby Rose, cor L2 também. Eu vou aplicar aí nessas áreas de iluminar. E vocês podem perceber que no nariz dela eu não apliquei na ponta. Eu apliquei apenas em cima, assim, um pouquinho, porque a aba do nariz dela é larga. Então, a gente não pode evidenciar a ponta do nariz dela, tá? E na hora do contorno, vocês vão ver também um outro truquezinho que eu vou falar pra vocês. E sumei todo esse corretivo, gente, com a esponjinha. E aí, depois de sumar tudo isso, eu vou vir com o pó translúcido da Vult. E aí, eu vou aplicar eles, assim, mais específico nas partes que eu apliquei o corretivo. Porque a base, ela é mate, tá? Então, eu vou aplicar mesmo que é pra selar o corretivo que eu botei. E aí, depois, com o que sobrou no pincel, eu vou espalhando pelo rosto inteiro. E aí, eu acho que fica bem bonito assim também. E aí, depois do pó, a gente vai para o contorno. E eu vou usar uma sombra marrom, claro. E vou com a mão bem levinha, porque ela é bem branquinha. Então, pra não ficar uma coisa forte, assim, uma coisa marcada, é bom vir com a mão levinha e ir sumando bastante. E aí, agora no nariz, vocês podem perceber que o contorno eu apliquei só na ponta. Justamente para dar a impressão de que a ponta do nariz dela é fina também, tá? É um truque aí pra vocês. E aí, agora eu venho com o blush. Eu vou usar esse da Mary Kay. Aplico bem pouquinho também, pra não ficar aquela chinelada na cara, né? E aí eu vou, depois do blush, vamos ver, eu aplico o iluminador. E o iluminador a gente gosta, então a gente aplica bastante sim. E o iluminador eu vou fazer o mesmo esqueminha do corretivo, eu vou aplicar apenas em cima, assim, do nariz dela, não vou aplicar na ponta. E vou aplicar também no arco do cupido, que é pra dar aquele charme na hora da gente aplicar o batom, né? Fica bem bonito. Agora a gente volta para o olho para finalizar. Eu vou usar esse glitter da Ricoste e esse fixador de sombras da Yes Cosmetics. Eu escolhi aplicar um glitter, gente, porque ela gosta de maquiagem assim, sabe? Mais chamativa, mais cheguei. E o glitter deu um tchan na maquiagem, principalmente pessoalmente, gente. Ficou uma coisa assim bem bonita mesmo. No vídeo, infelizmente, não dá pra ver, sabe? Tipo, como a gente conseguiu ver mesmo. Mas eu achei que deu um charme no olho. E agora vamos terminar a parte de baixo dos olhos dela. Eu não vou aplicar lápis de olho, vocês sabem que eu não gosto. E não vou aplicar sombra preta, eu vou aplicar uma sombra escura, marrom. Vou aplicar essa sombra e depois eu vou esfumar, para não ficar uma linha assim certinho. Eu esfumo bastante assim a borda da sombra. E aí eu acabei dando uma borrada descendo demais e eu vou consertar com a esponjinha. Agora a gente aplica a máscara de cílios na parte de baixo e eu vou aplicar também na parte de cima, porém só depois que eu aplicar os cílios postiço. Daí a gente aplica. E agora o batom. Eu não me recordo agora o nome desse batom, mas eu vou deixar a cor e o nome aí escrito na tela para vocês, tá?
eu achei que esse batom ficou bem bonito nessa maquiagem, porque ficou uma boca nude, não ficou brigando com os olhos, que tá bem cheguei, bem forte. Eu achei que ela ficou bem, a maquiagem ficou bem harmônica nesse sentido. Daí eu aplico o batom com todo cuidado. E agora, os cílios postiço. Os cílios postiço eu acho que nem dá pra eu explicar pra vocês, mas é o que vocês estão vendo, não tem segredo, gente. Parece difícil, mas não é. Eu aplico com... Vou mostrar a cola que eu apliquei. E aí eu apliquei com essa colinha da Super Strong da Eve. E aí ficou assim a maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado, meus amores. Se gostaram, não esqueça de clicar em gostei para me ajudar, tá bom? Beijos!